Bom, beleza. Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar tudo sobre herança, certo? E a primeira coisa que a gente tem que aprender é o básico de herança. Para começar, a gente precisa entender o que é a herança na programação. A ideia base é bem simples. É uma classe filha que herda os métodos e atributos de uma classe pai. Por exemplo, as classes animal, gato e cachorro. Nesse exemplo, tanto o gato quanto o cachorro são animais. Então, as duas herdam os métodos e atributos de animais. Beleza? Na programação, isso pode ir muito além, mas eu vou mostrar com exemplos que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Bom, primeiro a gente vai supor que temos uma classe pessoa. Vou usar um exemplo aqui como pessoa. Classe pessoa e uma classe, vou declarar as duas de uma vez aqui, e uma classe cliente. Beleza? Vamos colocar aqui o construtor para ela. Def underline, opa, espaço, né? Underline, underline, init. Vamos colocar ela para declarar automático aqui. Beleza? E eu vou colocar os atributos nome, certo? Vou colocar aqui um parâmetro que na hora da gente construir a gente tem que passar. Igual a gente fez na aula anterior em uma das aulas anteriores, na verdade, de classe. Beleza? E o self idade também. Tudo isso aqui a gente já aprendeu, né? Então não vou ficar falando a mesma coisa duas vezes. E beleza. Dois pontos aqui. E vamos colocar aqui também o construtor dessa classe. Underline, underline, init, underline, underline, parênteses, self. E eu vou passar como parâmetro aqui os mesmos dados, beleza? Nome, idade. Para fazer cliente ser uma classe filha de pessoa, é só colocar o nome da classe pessoa entre parênteses na frente do cliente. Por exemplo, a gente vem cá em cliente, a gente vai fazer com que cliente herde de pessoa, porque cliente é uma pessoa, né? Esse é o exemplo que eu quis trazer. A gente coloca parênteses aqui e coloca aqui o nome da classe, pessoa. Beleza? Dessa forma, já é possível fazer a classe cliente herdar os atributos e os métodos da classe pessoa. A gente vai vir cá, ó, e vai colocar aqui um super para a gente instanciar e construir. Underline, underline, init. A gente vai passar os mesmos parâmetros aqui. Nome e idade. Certo? A partir desse momento, cliente vai ter nome e idade. A gente usa esse método super aqui para chamar o construtor da classe pessoa. Beleza? Desse jeito aqui que a gente está fazendo. Agora a gente vai colocar aqui if, underline, underline, name, só para a gente testar novamente. E vamos colocar aqui pessoa, vai receber pessoa. Vou passar aqui como parâmetro Maria. E a idade dela vai ser 55 anos. Agora a gente vai instanciar uma classe cliente, um objeto cliente, beleza? Cliente vai receber cliente e os parâmetros vai ser a mesma coisa. Como a gente viu aqui em cima, a gente passou no construtor dele parâmetro, nome e idade, que a gente passa para o super aqui, né, que faz o construtor da pessoa, beleza? Acho que ficou bem tranquilo de entender. A gente passa aqui o nome, sei lá, João, beleza? E a idade do João vai ser 42. Se a gente vier cá e printar a pessoa ponto nome, a gente vai printar a Maria, certo? É igual a gente viu na primeira aula de classe, onde a gente aprendeu a trabalhar. E se a gente printar o nome de cliente, cliente.nome, a gente viu que a gente não declarou aqui hora nenhuma. Self nome igual a nome não tem, porque a gente está
chamando só o construtor de pessoa, lembra? Se a gente rodar isso aqui, ó, também vai funcionar, porque cliente possui o atributo self-nome dentro de cliente. Deu para entender? Outra coisa que é bem legal é poder aproveitar os métodos da classe Pi, certo? Supondo que eu tenha aqui na pessoa o método, aquele mesmo método que a gente usou de exemplo umas aulas atrás, o método falar. A gente vai passar como parâmetro aqui, self, e vai ser o método, vou alterar aqui só para ficar diferente, vai ser o método falar oi, beleza? Que ele dá oi quando a gente chamar. Opa, aqui. A gente vai printar a mensagem oi. Beleza? E a gente vê cá, vamos tirar esse print e vamos chamar, em vez de chamar a classe pessoa que a gente já tem, a gente vai, posso até apagar ela aqui, para a gente trabalhar só com cliente. A gente vai vir cá e chamar cliente ponto falar oi, porque falar oi é um método de pessoa. Só que cliente é uma pessoa, então ele também herda os métodos e atributos, certo? Se a gente rodar aqui, ó, vai aparecer mensagem oi, mesmo a gente não tendo declarado esse método dentro de cliente. O bom de usar isso é que não temos que refazer tudo o que fizemos antes. Então a gente pode criar um comportamento uma vez em um método da classe mãe e apenas alterar o que precisamos na classe filha. Caso você precise adicionar coisa em um método da classe mãe, mas ainda precisar que esse método faça tudo o que ele faz na classe mãe. Também é possível, por exemplo. Vamos deixar esse método aqui igual. Só que aqui embaixo a gente vai declarar de novo, beleza? Vamos colocar o mesmo nome. Falar oi. Passamos aqui o self, beleza? A gente vai puxar da super o método falar oi, que tem como a gente fazer isso aqui do mesmo jeito que a gente puxou o método do construtor, super, parênteses, ponto, a gente chama o método falar oi. Agora, quando a gente chamar o falar oi, em vez de puxar o da classe Pi, ele vai puxar o da classe cliente. Aqui, dentro do falar oi, a gente puxa o da classe Pi, então não alterou muito, só que a diferença vai ser aqui, ó. A gente vai printar uma mensagem aqui falando extra, sei lá, extra. Aliás, falar mais. Ou sou um cliente, fica mais fácil. Sou um cliente, certo? O que vai acontecer aqui? Deixa eu voltar agora aqui com a pessoa, só para ficar mais fácil de demonstrar. E aqui vai ser Maria, deixa eu só alterar aqui de novo. Maria e 52. Quando a gente chamar o método falar oi de uma pessoa, o método falar oi de uma pessoa é esse aqui, certo? Se a gente rodar, ele vai ter que printar oi. E se a gente chamar agora de um cliente, o método falar oi já está instanciado aqui, a gente alterou, certo? A gente declarou aqui também o método falar oi, que puxa o método falar oi da classe Pi, com super, e além disso printa sou um cliente, beleza? Quando a gente printar aqui, ó, ele vai falar oi e vai printar eu sou o cliente, beleza? Deu para entender? E o básico aqui é isso. Agora a gente vai dar uma olhada em encapsulamento. Beleza, agora vamos dar uma boa olhada em encapsulamento. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na aula 12 a gente disse que só ia falar de Protect quando a gente visse herança, né? Então, chegou a hora que a gente está vendo herança, vamos dar uma olhada aqui em encapsulamento aqui. Como a gente já disse na aula 12, o private ele só te deixa a gente usar um atributo ou método da classe em que ele foi criado. O public te deixa usar aonde quiser. E o protected, ele só te deixa usar nas classes filhas da classe onde o atributo ou método foi criado. E nessa própria classe onde ele foi criado. Beleza? Então, a maneira certa de escrever os métodos da classe pessoa seria, por exemplo, vir cá e alterar. E como é que a gente faz isso no Python? Eu vou colocar aqui, mas eu vou explicar como é que faz cada um. Beleza? Como a gente estava deixando sem underline, só nome, o que significa? Que esse atributo é público, beleza? Um underline
antes do nome da variável, significa que esse atributo é protected. E 2 underline significa que ele é private, certo? Por exemplo, aqui, ó, só para deixar aqui como exemplo, vou colocar aqui masculino. Aliás, passa com parâmetro aqui, né? Beleza? Ó, nesse exemplo aqui, o atributo nome, ele é privado. O atributo idade, ele é protected. E o atributo sexo, ele é público. Beleza? É bem simples de entender como é que funciona declarar o tipo de dado, né? Se a gente quer ele privado, público ou protected. E como eu falei antes, dessa forma aqui ele está protegido, então só as classes filhas e a própria classe pessoa vai poder acessar esses métodos diretamente. Além da herança normal, a gente também tem a possibilidade de fazer heranças múltiplas. Nesse caso, uma classe ela vai poder herdar de várias outras classes ao mesmo tempo. Mas já vou avisando que não é aconselhável você ficar exagerando muito não, isso aí vai dar merda em algum momento. Mas para fazer uma classe e herdar de mais de uma classe, também é bem tranquilo. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Você vai colocar lá, por exemplo, a gente tem uma classe que é para gato. Nem vou colocar nada dentro dela, não. Também vou ter uma classe que vai se chamar cachorro. E além dessa classe cachorro, eu vou ter uma classe bicho de estimação. Um bicho de estimação pode ser um cachorro e pode ser um gato. Ou seja, existe a possibilidade de ele herdar as características de um ou de outro. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu quero que ela herde de gato, mas eu também quero que ela herde de cachorro. Com isso aqui, a gente consegue fazer a classe bicho de estimação usar métodos de qualquer uma das duas. Até aí, tudo bem. Agora, eu vou mostrar um problema que pode acontecer com esse negócio de herança múltipla. Você pensa, tá bom, o bicho de estimação herda as características de gato e de cachorro. Mas, e se eu tivesse aqui em cima uma classe animal? Eu tenho aqui, tá, gato. Gato é um animal, né? Então ele vai herdar lá as características de animal. E cachorro também é um animal, então também vou herdar as características de animal aqui no cachorro. Só que a gente vai ter um problema aqui que nomearam de problema do diamante. O problema do diamante é o seguinte. Tá, vamos supor que eu tenho um objeto bicho de estimação. Tá, se eu tiver aqui, tá, um objeto bicho e eu quiser chamar um método que é lá de animal, por onde que ele vai passar? Ele vai passar por gato ou ele vai passar por cachorro? Porque agora tem essas duas possibilidades, é como se fosse literalmente um diamante. Vamos supor que aqui no meio aqui tem o bicho de estimação. Aqui ele vai para gato. Aqui ele vai para cachorro. E tipo, de cachorro e de gato, ele vai fechar aqui em cima um diamante. Então, por isso que chamam de problema do diamante. Mas a gente não sabe muito bem para
que lado que ele vai ir para pegar esse método que a gente quer que ele chame. Mas em outras linguagens, sim, ia dar muita merda isso aqui. No Python não. No Python tem uma ordem de precedência. Se você não especificar nada, o Python já vai entender que é para você primeiro procurar aqui e depois aqui. Então ele vai vir bicho de estimação, gato, cachorro e gato. E animal de estimação. Então ele vai ir na ordem que você especificar aqui, indo da esquerda para o mais à direita. Então se tivesse mais aqui, ele ia indo daqui para lá. Então quem tem a prioridade aqui é o gato. Para ficar mais claro, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Eu vou colocar um método aqui. Opa. E vou dar um print aqui, sei lá. Método animal. E eu vou fazer o mesmo nos outros aqui. Aqui vai ter método cachorro, gato. Eu delirando aqui. Super. Ponto. Aí você vai chamar método. Que aí ele vai pegar o método de cima, né? E eu vou fazer o mesmo aqui e aqui. Aqui vai ser cachorro. E aqui eu vou colocar só bicho de estimação. Vou colocar bicho só. Tá ótimo. E agora, aqui embaixo, vou tentar chamar bicho ponto método. Beleza. Aqui a gente vai conseguir ver ele passando por todos na ordem que eu falei. Primeiro, ele vai aqui, ó, método bicho. Depois, ele vai vir aqui, ó, na primeira que estava aqui, ou seja, método gato. Depois, ele vai para o método cachorro, que era o próximo depois de gato. E depois, sim, ele vai buscar lá no método animal. Então, ele vai indo nessa escadinha até chegar lá em cima de tudo. Então, é assim que o Python resolve esse problema do diamante. Resolve entre aspas, né? Mas resolve o problema do diamante. Mas também tem outra forma de se ver essa lista de precedência no Python, que é com o Dunder Method. Se você precisar, você pode fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou só printar ele aqui direto, que dá pra entender. Tem esse MRO, que se eu não me engano é o nome dessa solução que eles têm de ordenar as coisas. Tem um nome para isso aqui, isso é uma sigla, mas eu não lembro, então é MRO. Tá vendo que ele colocou primeiro o bicho de estimação, depois o gato, cachorro, animal. Isso aqui é o geral das classes, tá? Toda classe herda disso aqui, então é isso aí. Também tem outra forma, que é com o... De novo, é MRO, a mesma coisa, mas só muda o jeito aqui, entendeu? Mas é a mesma coisa. Aí, só que aqui, tipo, no primeiro ele te dava uma tupla. Aqui ele te dá uma lista com essa ordem. Só muda isso. Também vale falar que, tipo, tem outra forma de fugir desse negócio dos Dunder Method, do problema do diamante, que é usando os mixins, mas a gente não vai estar falando disso no curso, não. Tem outra coisa também que eu acho que é legal saber, mas é a questão de definir de onde que o super vai continuar, né? De onde você vai começar a pegar esse método aqui. Tem como se setar isso também. Caso precisar, por exemplo,
Se aqui no bicho lá, antes de chamar ele, você passar, você quer começar, por exemplo, de gato, tem como, você vai passar aqui gato, self, e ele vai pular. Então você vai colocar aqui direto, bicho, ponto, método, e na hora que você executar, ó, ele vai pular o gato. Então ele já vai começar a partir do gato. Ele simplesmente vai ignorar que o gato existe e vai ir pra cima. Isso é uma forma de ir ignorando as coisas também. Caso você quiser pegar direto de animal, tem como fazer usando esse negócio. Pode ser que seja útil em algum momento, mas beleza. E é isso.